Por que existe sofrimento se Deus é amor? Essa pergunta atravessa séculos, gera debates acalorados e mexe com o coração de qualquer pessoa que já sentiu dor, perda ou injustiça. Talvez você mesmo já tenha se feito essa pergunta em momentos difíceis. Afinal, se Deus é realmente amor, por que Ele permite tanta lágrima, tanta doença, tanta guerra? Essa contradição aparente é um dos maiores mistérios da vida. Mas hoje, vamos conversar sobre isso de forma aberta, clara e envolvente. Fica comigo até o final, porque você vai ouvir reflexões que talvez nunca tenha parado para considerar. Histórias que vão tocar sua mente e comparações que vão fazer você repensar a forma como enxerga o sofrimento. Vamos começar com um gancho simples. Imagine uma criança pequena aprendendo a andar. Ela cai várias vezes, rala o joelho, chora. Agora pense comigo, seria amoroso um pai nunca deixar o filho cair? Se ele segurasse a criança o tempo inteiro, ela jamais aprenderia a andar sozinha. O sofrimento, nesse caso, não é uma prova de desamor, mas uma etapa do crescimento. Essa imagem pode nos ajudar a iniciar a reflexão. Porque, por mais estranho que pareça, muitas vezes a dor não é o oposto do amor, mas um caminho que o amor permite para algo maior. Ao longo da história, filósofos e teólogos tentaram responder a essa questão. Epicuro, lá na Grécia Antiga, já dizia que se Deus pode evitar o mal e não evita, então não é bom. Se quer evitar, mas não consegue, então não é poderoso. Se pode e quer, então por que o mal existe? Essa lógica parece destruir a fé de muita gente. Mas será que ela está olhando para o problema pelo ângulo errado? Porque existe um detalhe que muitos esquecem: a liberdade humana. Imagine viver em um mundo sem escolhas, onde tudo já estivesse programado. Você seria apenas um robô. O amor, para ser verdadeiro, precisa da liberdade de escolher. E com a liberdade, vem a possibilidade do erro, da injustiça, da dor causada por nossas próprias mãos. Talvez você esteja pensando, mas e as tragédias naturais, como terremotos, enchentes, doenças? Isso não é escolha humana. Verdade. Só que aí entramos em um ponto curioso. Desde o início, os textos sagrados falam de um mundo que não está em sua forma final. Paulo escreveu que a criação geme como em dores de parto, esperando algo novo. É como se o mundo ainda estivesse em construção, como uma obra em andamento. Se você já entrou em uma casa em reforma, sabe como é. Poeira, barulho, paredes quebradas, confusão. Mas isso não significa que o arquiteto desistiu da obra. Significa apenas que o resultado final ainda não está pronto. E essa comparação ajuda a entender que o sofrimento pode ser parte de um processo maior que não conseguimos ver completamente agora. Vamos contar uma pequena história real que ilustra isso. Existe o relato de um homem chamado Horatio Spafford, um advogado de Chicago no século XIX. Ele perdeu quase tudo em um incêndio, depois perdeu as filhas em um naufrágio. E em meio à dor, escreveu uma canção que até hoje é cantada no mundo todo. It is well with my soul. Como alguém consegue, em meio ao sofrimento, transformar a dor em algo que inspira gerações? É exatamente aí que o mistério se aprofunda. Porque a dor, quando enfrentada com fé, muitas vezes se transforma em testemunho de força. Mas não pense que isso significa romantizar o sofrimento. A dor é real, o luto é real, as lágrimas são reais. Jesus mesmo chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo minutos depois. Isso mostra que o sofrimento não é ignorado por Deus. Pelo contrário, ele entra no sofrimento conosco. O amor de Deus não significa ausência de dor, mas presença no meio da dor. É como um pai que não pode impedir a vacina de doer no filho, mas segura sua mão enquanto a agulha entra. Agora vamos segurar sua atenção com uma curiosidade filosófica. Dostoiévski, escritor russo,
Dizia que o sofrimento é a chave para a consciência. Ele acreditava que, sem dor, não conseguiríamos enxergar a vida de verdade. É como se o sofrimento fosse um espelho que revela quem realmente somos. Pense em momentos de crise na sua vida. Quantas vezes foi justamente no sofrimento que você descobriu forças que não sabia que tinha? Ou percebeu quem realmente estava ao seu lado? O sofrimento, por mais duro que seja, muitas vezes expõe verdades que a alegria esconde. E aqui vai uma comparação que ajuda a entender melhor. Imagine um diamante. Antes de brilhar, ele é apenas um pedaço de carvão bruto. Para se transformar em algo precioso, ele precisa passar por pressão extrema, calor intenso, processos que parecem cruéis. Mas é exatamente esse processo que o torna único. De certa forma, a vida humana é assim. O sofrimento pode ser o fogo que molda, a pressão que revela, a prova que transforma. Isso não diminui a dor, mas dá a ela um sentido. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que Deus não escolheu um caminho sem dor? A resposta talvez esteja no fato de que o amor verdadeiro não busca apenas conforto imediato, mas transformação profunda. Um pai amoroso não dá chocolate no café da manhã todos os dias só porque o filho gosta. Ele sabe que existe um bem maior: saúde, crescimento, caráter. O amor olha além do momento, enxerga o futuro. Talvez seja por isso que tantas vezes não entendemos o sofrimento. Estamos focados no agora, enquanto Deus enxerga a eternidade. Há também outro detalhe importante. O sofrimento muitas vezes desperta solidariedade. Pense em uma enchente. Pessoas desconhecidas ajudam umas às outras, doam roupas, compartilham comida. Em meio à tragédia, surge o melhor da humanidade. É como se a dor tivesse o poder de arrancar de nós o egoísmo e revelar o que realmente importa. Isso não significa que Deus causa o sofrimento para isso, mas que Ele pode transformar o mal em oportunidade de bondade. E se você ainda acha que sofrimento e amor são incompatíveis, olhe para a cruz. A maior demonstração de amor da história aconteceu através da dor. Jesus sofreu, foi humilhado, crucificado. O símbolo máximo do cristianismo não é um trono de ouro, mas uma cruz de madeira ensanguentada. Isso mostra que o amor não foge do sofrimento, mas o enfrenta de frente e o transforma em vitória. É como se Deus estivesse dizendo: eu não estou distante da dor, eu a conheço por dentro. Agora pense comigo em uma pergunta provocativa. E se o sofrimento, em vez de ser um sinal da ausência de Deus, for exatamente o ponto onde ele mais se revela? É no hospital, no velório, no desemprego, que muitas pessoas relatam ter sentido a presença de Deus de forma mais forte. Como se a fragilidade abrisse espaço para algo maior. E talvez esse seja um dos segredos da vida. O amor não remove sempre a dor, mas garante que ela nunca será vivida sozinha. Uma curiosidade que prende atenção. Você sabia que alguns estudos psicológicos mostram que pessoas que passaram por grandes sofrimentos, como guerras ou perdas, muitas vezes desenvolvem algo chamado crescimento pós-traumático? Isso significa que, em vez de ficarem destruídas, elas se tornam mais resilientes, mais conscientes, mais fortes. Não é automático, claro, mas revela algo surpreendente. A dor pode ser um fertilizante para o crescimento humano. Isso se conecta diretamente com a ideia espiritual de que o sofrimento pode gerar paciência, caráter e esperança. Voltando à nossa pergunta inicial: por que existe sofrimento se Deus é amor? Talvez a resposta não seja simples. Talvez nunca seja totalmente clara para nós aqui. Mas uma coisa é certa: o sofrimento não é prova de que Deus não existe ou que não ama. Pelo contrário, pode ser justamente o espaço onde o amor se manifesta de forma mais intensa. O sofrimento não é o fim da história. Ele pode ser o capítulo mais difícil, mas não é a última página. E aqui está o ponto final da nossa conversa.
Quando você olha para a sua vida e vê as marcas da dor, não pense apenas em cicatrizes de derrota. Pense em histórias de superação. Cada lágrima pode ter sido um tijolo na construção do seu caráter. Cada perda pode ter sido uma preparação para valorizar ainda mais o que você tem. Cada luta pode ter sido um empurrão para você se aproximar de Deus. O amor de Deus não elimina o sofrimento, mas o ressignifica. Ele transforma aquilo que parecia destruição em caminho para a eternidade. Então eu te pergunto, como você enxerga o sofrimento? Você acredita que ele é uma prova contra o amor de Deus? Ou pode ser justamente um lugar onde esse amor se revela de forma mais profunda? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que também já fez essa pergunta e se inscreva no canal para continuar refletindo comigo sobre os grandes mistérios da vida. Porque essa conversa não termina aqui. Ela é apenas o começo de uma jornada que pode transformar a maneira como você enxerga a dor, o amor e a própria existência.